Tudo bem, pessoas? Se você é fã de filme de terror, você tá no lugar certo, porque hoje eu separei algumas indicações que valem muito a pena para quem gosta de sentir aquele friozinho na espinha. Então já aproveita, deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica, beleza? Então bora começar, porque hoje tem muito terror bom vindo por aí. E para começar, imagina só, você é cientista e tem a chance de criar algo totalmente novo, misturando genética humana com outras espécies. Parece coisa de ficção, pois é essa a ideia de Splice, a nova espécie, um filme de ficção científica lançado em 2009, dirigido pelo Vincenzo Natali, o mesmo cara que fez o Cubo, e a história acompanha um casal de cientistas super talentosos e também bem ousados que trabalham com engenharia genética. Eles já são especialistas em criar organismos estranhos em laboratório, mas acaba indo além dos limites da ética quando decidem misturar DNA humano com DNA animal, e aí que nasce uma criatura totalmente inédita, diferente de tudo que a gente já viu. E o mais interessante do filme é que ele não é só uma criatura em si, mas uma relação entre o cientista e essa nova vida vai se desenvolvendo. A criatura cresce rápido, aprende, interage, e isso levanta várias questões pesadas de como até onde vai a responsabilidade de quem cria e quando a ciência cruza o limite da moral. E esse é um filme que mistura ficção científica, terror e suspense de um jeito bem inteligente. Não é só sobre monstro, é sobre escolhas humanas, limites e responsabilidades. E se você gosta de histórias que fazem pensar e ainda deixa um certo desconforto depois que o filme acaba, Splice, a nova espécie, é uma ótima pedida, e esse filme está disponível no Prime Video, então veja lá, Splice, a nova espécie. E agora, sabe aquele tipo de filme que brinca com a nossa imaginação e com os nossos medos mais antigos? Os Intrusos, de 2011, vai exatamente por esse caminho. Ele é um suspense sobrenatural que mistura drama familiar com aquela tensão de histórias de terror que mexe com o psicológico, e a trama gira em torno de duas crianças que vivem em lugares diferentes, mas compartilham o mesmo pesadelo e a presença de uma figura misteriosa, uma espécie de entidade sombria chamada de Homem Sem Rosto. E o curioso é que essas aparições começam a afetar não só os sonhos dela, mas também a vida real, deixando a sensação de que algo maligno está cruzando a fronteira entre a imaginação e a realidade. E o filme tem um ritmo que prende, porque não se limita a assustar, ele mergulha na relação entre medo, crença e a fórmula como as pessoas lidam com o inexplicável. Além disso, tem uma fotografia bem sombria, com cenas que parecem sempre esconder alguma coisa fora do enquadramento, o que deixa a gente tenso o tempo inteiro. Outro ponto legal é que Os Intrusos não entrega a resposta fácil, ele vai conduzindo uma história de um jeito em que o suspense cresce aos poucos, criando dúvidas. E no fim das contas, é um filme que mistura terror psicológico com drama e até toques de fantasia sombria, ideal para quem gosta de uma história que vai além do susto e que deixa aquela sensação estranha na cabeça, mesmo depois de acabar. Mas infelizmente esse filme não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí na internet, beleza? Então veja aí hoje mesmo Os Intrusos. E continuando a nossa lista de filmes de terror, imagina a cena: você e seu irmão gêmeo estão caçando alguma coisa no sótão da casa e encontram um brinquedo antigo, um macaco de corda que bate tambor e parece inofensivo, só que não. E esse é o ponto de partida de O Macaco, filme baseado numa história do Stephen King, que chegou aos cinemas em 2025, e a partir do momento em que o brinquedo começa a tocar, coisas estranhas e trágicas começam a acontecer. Não é só um brinquedo esquisito, é como se ele carregasse uma maldição, e os irmãos tentam se livrar dele, mas com o passar do tempo descobrem que não dá para simplesmente jogar o problema fora, e anos depois o passado volta para assombrá-los e eles precisam encarar de frente o terror que aquele macaco representa. Outro detalhe que chama atenção é o elenco. Os protagonistas, que são irmãos gêmeos, aparecem tanto na versão jovem quanto na adulta, e o filme explora muito bem essa ideia de trauma que atravessa a vida inteira, e a direção também dá um toque único, equilibrando o grotesco com a tensão psicológica. E no fim, O Macaco é um daqueles filmes que te deixa pensando como que algo tão pequeno e aparentemente inofensivo pode carregar tanta coisa sombria. É uma mistura de terror sobrenatural com comédia de humor negro e drama familiar, tudo embalado num clima em que só o Stephen King consegue criar. E se você gosta de histórias que assustam, mas também fazem rir do absurdo, esse é um filme que vale a pena conferir. E ele também não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí, como a gente já conversou, beleza? Então veja hoje mesmo
O Macaco. E para finalizar o vídeo de hoje, tem um tipo de terror que não precisa de mansão abandonada, nem de monstro na floresta, basta mexer com a crença e rituais antigos e aquela sensação de que tem algo maior e mais sombrio do que a gente entende. E é exatamente isso que rola em A Oferenda ao Demônio, um filme lançado em 2022. E a história acompanha um homem que volta para a comunidade judaica onde cresceu. Ele tá cheio de problemas pessoais, mas acaba se metendo em algo muito maior do que esperava. Dentro da funerária do pai, ele descobre uma presença sobrenatural ligada a uma entidade demoníaca do folclore judaico. E aí a coisa desanda de vez. E o clima do filme é bem claustrofóbico, grande parte se passa em espaços fechados, escuros, cheio de símbolos e rituais, e isso cria uma tensão que não depende só de susto repentino, mas aquele desconforto constante, como se você estivesse sendo observado o tempo inteiro. E é claro, tem aquele lado sobrenatural pesado, com cenas bem perturbadoras, que remetem a possessões e espíritos de forças malignas. O filme usa bastante elementos da cultura judaica, o que dá um diferencial, já que foge do padrão católico que a gente vê em muitos filmes de exorcismo. E se você gosta de um terror com uma atmosfera pesada, cheio de símbolos e com aquele clima de ritual antigo, esse filme pode ser uma ótima pedida. E é mais um filme que não tá em nenhum streaming, infelizmente, mas você acha ele por aí? Então veja hoje mesmo Oferenda ao Demônio. E é isso, pessoas, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de terror pra você, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e fui!